Capítulo 3. A urgente mudança de atitudes. Dali fomos caminhando e à medida que ficávamos distantes dos departamentos, o ar ia ficando pesado. Olhando ao nosso redor, víamos a mudança da vegetação e até os ventos nos pareciam soprar de forma diferente, assemelhando-se a um gemido de dor. Tentei não fazer perguntas, mas minha curiosidade foi mais forte. Aproximei-me de Josué e indaguei: Irmão, para onde vamos? Agora iremos até um posto de reabastecimento fluídico. Reabastecimento fluídico? Sim, respondeu-se, calando-se. Pelo tom de sua voz, compreendi que não estava querendo dar explicações. Se fossem outros tempos, confesso, queria insistir nas perguntas, mas como estou ficando velho, calei-me, submisso esperando pelos fatos, porém a curiosidade era imensa. Camélia, aproximando-se, falou-me: Feche os olhos. Preste atenção no fluxo respiratório e procure descansar a mente. Segurei a mão da irmã e logo me reequilibrei. Josué recitou todo o Salmo 45. Belas palavras brotam de meu coração. Recito meus versos em honra do rei. Minha língua é como pena de ágil escrivão. És o mais belo dos homens. De teus lábios flui a graça, porque Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada ao teu flanco, herói. É tua gala e tua majestade. Cavalga, triunfante e majestoso, em defesa da verdade e da justiça espezinhada. Tua destra te revele feitos assombrosos. Tombem os povos a teus pés, por tuas agudas flechas no coração dos inimigos do rei. Teu trono, ó Deus, é eterno. Teu cetro real é cetro de equidade. Amas a justiça e detestas a iniquidade. Por isso, ó Deus, teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, preferindo-te aos teus companheiros. Mirra, aloés e cássia exalam tuas vestes, as harpas dos palácios de marfim te festejam. Filhas de reis estão em teu cortejo de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro de Ofir. Escuta, minha filha, olha e presta atenção. Esquece teu povo e a casa paterna, porque o rei se encantou de tua formosura. Rende-lhe homenagem, pois ele é o teu Senhor. Representação de Tiro vem com presentes, e os potentados do povo buscam teu favor. Com toda a dignidade, a princesa, em seus aposentos, se adorna com vestes recamadas de ouro, e com pompas multicores é conduzida ao rei. As virgens de seu séquito são as amigas de infância e suas convidadas. Eu cortejo de júbilo e regozijo. Elas entram em palácio real. Em lugar de teus pais virão teus filhos, que nomearás príncipes por toda a terra. Lembrarei teu nome por todas as gerações, e assim os povos te celebrarão para sempre. Trata-se de um salmo de louvor a Jesus, um hino de gratidão ao condutor do planeta Terra. Em seguida, Jessé recitou o Salmo 104. O seu versículo 45 ressoou em nossos ouvidos. Para que guardassem os seus mandamentos e buscassem as suas leis. Quando voltamos a prestar atenção na estrada, ela parecia estar pegando fogo, tamanha fumaça que a envolvia. Mas logo chegamos ao posto. Por fora, o inferno. Dentro dele, uma atmosfera diferente. Fomos recebidos por Jerônimo e Antônia, que nos levaram até uma das cabines especiais.
onde vestíramos novas roupas. Ficamos deitados em cabines diferentes, e a minha era de número 77. Ao adentrá-la, sua luz piscava e piscava no início, e meu corpo foi envolvido por uma luminosidade intensa que partia do número 77. Tudo fiz para não dormir. Achei que tinha obrigação de manter-me acordado para narrar os fatos ao leitor, mas logo adormeci, só acordando em outro local, já vestido com novas roupas. Busquei os companheiros Juanito, Lilian e Camélia, que estavam também recebendo os fluidos. Josué, Hilário e Jessé não se encontravam ali. Quando os encontrei, não pude deixar de perguntar: vocês não se reabasteceram de fluidos? Sim, mas não da maneira através da qual os irmãos os receberam. Por quê? Ao fazer a pergunta, percebi que suas roupas eram diferentes das nossas. Como não obtive resposta, calei-me e esperei os novos acontecimentos. Ficamos algumas horas por ali e logo ganhamos estrada. E que estrada! Às vezes, dávamos as mãos para não sermos jogados longe. Notamos que Josué era o mais evoluído, pois nos parecia ser guiado pelo alto. Sempre se distanciava de nós, como para receber orientação. Nisso recomendou que parássemos, e não demorou para que ouvíssemos um ruído ensurdecedor. Intensificando a atenção, percebemos um grupo de espíritos deformados, sendo levados por um redemoinho. Gritavam em estado desesperador. Aproximei-me de Josué e perguntei: quem são eles? São os nossos irmãozinhos que abusaram do livre-arbítrio e caíram nas mãos dos chefes das trevas. Cruz credo, que tristeza. Tem razão, completou Hilário. São fatos muito tristes. Como um ser inteligente pode escolher o mal e esquecer o bem, ao invés do Cristo, escolher um espírito inferior para seguir? Aqueles redemoinhos eram constantes. A maneira do que ocorre nos aeroportos, aviões chegando e partindo a todo momento. Logo, dois espíritos aproximaram-se de nós, saudando-nos. Que Jesus nos ampare. Sejam bem-vindos. Josué, reclinando-se, cumprimentou Alex. Como estão indo as coisas por aqui? Cada vez piores. Parece que do mundo físico só partem espíritos doentes. Estávamos ansiosos esperando por vocês. Convidaram-nos a mudar de rota. Ao invés do caminho tradicional, pegamos um atalho. É difícil para o encarnado imaginar que no mundo espiritual existam esses lugares tão áridos, de difícil acesso. Camélia entoou uma canção tão linda e suave que sentimos vontade de dormir. Jessé fazia a segunda voz. Eram dois anjos de amor a cantar. Aproximei-me de Camélia. Obrigado, amiga, por tanta vibração de amor. Nisso, Josué pediu que parássemos. O local estava repleto de buracos. Convidou-nos a orar e, como fizemos com fervor, Hilário, em seguida, iniciou uma preleção sobre João Batista, o precursor de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. Segundo palavras do próprio Cristo, era o Espírito nascido de mulher, mais perfeito na face da terra. Nasceu 6 meses antes de Jesus e se tornou profeta na Judéia, alimentando-se de gafanhotos e mel. Vestia-se toscamente com peles de camelo, pregando a vinda do Messias, o arrependimento através do batismo da água. Sabemos que o espírito errante tem de mergulhar num corpo carnal para cumprir sua etapa reencarnatória. É o batismo do arrependimento, pregado por João Batista. Ao receber um corpo carnal, o espírito está simbolicamente mergulhando no Rio Jordão
para propor a Deus uma renovação de atitudes. O batismo se perdeu no passar dos anos. E hoje sabemos que o espírito mais endividado é considerado cristão, porque alguém o batizou. Entretanto, no início não era assim. O batismo que João Batista pregava significava a reforma do homem. João foi um personagem típico e original. Viveu numa época conturbada que produziu muitos pregadores itinerantes de ideias extremistas. Ele mesmo tinha uma certa urgência e uma proposta especial, insistindo na iminência do advento do Messias e introduzindo a ideia do batismo pela água, como um passo para a salvação, querendo dizer que cada homem, ao chegar ao mundo, tinha por obrigação procurar matar o homem velho de ontem e sofrer uma limpeza perispiritual, para ser digno de ser chamado Filho de Deus. João Batista já vinha abrindo o caminho do conhecimento desde sua encarnação, como Moisés. Portanto, Moisés foi precursor do Cristo, porque iniciou as primeiras pegadas do caminho estreito. Como João Batista apertou a mão do Messias, que tem a missão de levar a humanidade até o Pai, esses dois espíritos, Jesus, o sublimado, e João Batista, seu precursor, são dois baluartes na reforma da humanidade. Um, como Moisés, iniciou a conquista da terra prometida, e o Cristo, juntamente com o Consolador, por ele prometido, está convidando a todos nós para as bodas, a grande festa, quando receberá das mãos de Deus a terra prometida desde a época de Moisés, o planeta regenerado. Cada um de nós, os irmãos do Cristo, temos de nos preparar para esse grande momento que esperamos não demore muito. Moisés recebeu os 10 mandamentos e as leis morais. O Cristo, como mestre, como o Verbo de Deus, viveu-os pregando pelo exemplo. O Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, está chamando os homens para o batismo que se torna preciso. Reforma interior e mudança de hábitos, transformando os homens velhos, arraigados nos erros, para surgir depois do batismo da carne, um novo ser. João introduzira a ideia do batismo pela água como um passo para a salvação que o Mestre completara pelo batismo com o Espírito Santo. João Batista abriu o caminho. O Mestre ensinou-nos a caminhar e o Consolador veio completar sua obra. Por isso, a um espírita não é dado olhar para trás apresentando desculpas. Ele conhece o festim das bodas e sabe que há muito o Senhor nos está chamando, primeiro como precursor de Jesus, Moisés, depois Moisés como João Batista, e mais além o próprio Cristo, que desceu até os pecadores e disse em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, com os Espíritos do Senhor, que compõem a pleiade de trabalhadores do Cristo e são chamados de Espírito Santo, são as vozes que sopram nos ouvidos de toda a humanidade, alertando-a para a urgente mudança de atitudes. Chegou a hora do segundo batismo, o do fogo, quando cada alma terá de provar sua fé, mesmo em lares contrários ao seu modo de pensar. O seguidor do Cristo tem de lutar pela própria perfeição. Até hoje, o Senhor está convidando seus filhos para o grande momento quando o nosso Cristo receberá das mãos de Deus a terra regenerada. Quero o Pai Celeste que todos nós já estejamos com as nossas vestes, o perispírito, reluzentes de pureza, porque seus filhos, rebeldes, rasgaram a primeira carta que Deus lhes mandou, trazida pelo carteiro divino, chamado Moisés. E ainda jogaram fora essa carta viva, translúcida, brilhante de amor, chamada Jesus Cristo.
Agora, o que estão fazendo com a terceira e última carta, aquela que uma pleiade de espíritos do Senhor trouxe à humanidade, a doutrina espírita. O que os espíritas estão fazendo com a terceira carta? Louvando os carteiros ou lendo-a, procurando colocar em prática os seus ensinos de Deus? Tentando fazer brilhar o trono de nossa consciência, onde estão gravadas as leis morais, tesouro divino, que nossos erros fizeram com que fosse ignorado? João Batista foi o precursor do Cristo e, em encarnação anterior, o nosso doce e dinâmico Moisés. Conforme citações em Números, capítulo 12, versículo 3, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. E em Eclesiásticos, capítulo 45, versículo 4, referindo-se a Moisés, por sua fidelidade e brandura o consagrou e escolheu-o dentre todos os viventes. Ele recebeu do Pai a primeira promessa de dar à humanidade desse planeta a terra prometida, isso é, a terra regenerada. Que tenhamos a humildade de transmitir alguma coisa boa aos nossos irmãos tão necessitados, como fizeram os carteiros de Deus. Assim seja. Emocionei-me. Era muito para os nossos espíritos. Nisso Gessé enlaçou-me o ombro e meus olhos se turbaram de lágrimas.